Muito boa noite. É com alegria que mais uma vez aqui nos encontramos. Hoje, já primeiro domingo de outubro. E amanhã, dia 3 de outubro, né? É quando se comemoraria, né? Para nós é uma comemoração, o reencarne do senhor Leon Hippolyte Denisard Rivail, né? O nosso Allan Kardec. Há 207 anos, aquele espírito estava reencarnando em Lyon, na França, para trazer, né, para exercer uma missão grandiosa, que foi compilar, codificar toda essa doutrina que resolve o problema do mundo. Se ela for vivenciada, se ela for pesquisada, vivenciada e aproveitada nas suas entrelinhas, realmente nós vamos estar com o problema do mundo resolvido. Então, ainda bem que a maioria do planeta não é espírita, né? Que se fosse, nós estaríamos preocupados. O espírita é a minoria e realmente nós todos temos um compromisso, todos nós que recebemos a informação da doutrina espírita, temos um compromisso muito grande de, como as raízes das plantas, né? Irmos devagarzinho, tomando terreno para realmente exercermos perante a sociedade a nossa posição de espírita. Aí sim o mundo vai começar a ficar diferente, porque aquele que pensa como espírita sabe que está aqui de passagem, que não pertence a esse mundo, que a escola é uma mera escola para todos nós, né? E que daí, da Terra, nós temos que tirar o aprendizado através desse relacionamento que temos na Terra. E com isso nós vamos crescendo através desse aprendizado, através dessas relações. Então vamos agradecer, né, a esse grande homem, a esse grande espírito que esteve aqui na Terra, deixando para nós essa grandiosa doutrina que é a doutrina espírita. Então vamos àquele nosso momento de interiorização, procurando através do recolhimento o ambiente para fazermos a nossa prece inicial. Deus querido Pai, Jesus amigo e mestre, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos, de participarmos de uma reunião como esta, aonde iremos absorver os ensinamentos legados pela doutrina espírita. Que o nosso irmão que fará uso da palavra possa receber a inspiração desses trabalhadores da espiritualidade que por certo aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, nosso irmão Zé Manuel. Queridos irmãos, muito boa noite. Nós estamos aí hoje, véspera do aniversário do nascimento de Kardec, coisa que aconteceu lá para 1804, vocês não eram nascidos ainda, nem eu. Mas em 3 de outubro de 1804, pelo menos nessa encarnação, como ela está lembrando aqui, nós não estávamos por aí, nós não lembramos, né? Mas em 3 de outubro de 1804 nascia na França o Hippolyte Léon Denisard Rivail, que hoje é o conhecido Allan Kardec. Como Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele foi um homem de cultura, de capacidade intelectual bastante avançada. E na França, o berço da civilização do mundo, o coração do mundo, na época, ele tinha o terreno fértil para que houvesse esse trabalho que ele fez de coordenar as informações dos espíritos para estabelecer a doutrina espírita. Então, Kardec, como ficou conhecido na codificação, teve esse palco de ação, que foi a Europa e a França, que foi a França e a Europa propriamente dita. Porque todas as revelações, todos os grandes acontecimentos, eles sempre acontecem nos grandes centros, nos grandes núcleos, onde a inteligência está sendo removida ou revolvida para que as pessoas pensem diferente. Vejam que 1857 foi quando surgiu a publicação do Livro dos Espíritos, a primeira obra da codificação. Veio logo após, em breves tempos, a 1758,
quando houve a Revolução Francesa. Então a Revolução Francesa modificou o pensamento do mundo em relação a uma série de fatores, de dogmas, de domínio religioso que a humanidade sofria antes desse acontecimento, que ficou marcado com a queda da Bastilha, 1789. 1857, portanto, a França, a Europa já estavam bem remexidos em termos de inteligência, em termos de intelecto, e até com um certo tom e um certo grau de revolta contra esses dogmas e essa tirania religiosa, que fez com que o Espiritismo surgisse na época própria. Então, em 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, surgia para o mundo a doutrina espírita, em 1857. E ela surgiu sintetizando os ensinamentos, as leis de Deus. Eu vou escrever sempre isso, porque todos vocês, até todos nós, devemos decorar isso. Espírita tem que conhecer na cabeça, decore e salteado, os princípios básicos da doutrina espírita, que é o primeiro, a existência de Deus; o segundo, a existência e sobrevivência da alma; o terceiro, vão adiantando que aí vocês vão testando, a pluralidade das existências, ou seja, a reencarnação; o quarto, vamos lá, a pluralidade dos mundos habitados; e o quinto, a comunicabilidade dos espíritos. Mostrando com isso aqui que tudo no universo será perfeito um dia. Ou seja, a evolução da criação para a perfeição em tudo. Kardec, vejam bem, trazer essas ideias num mundo já engessado com todos os preconceitos das igrejas, da Igreja Católica, particularmente da Igreja Católica, foi muito difícil. Foi muito difícil. Os detalhes históricos de Kardec, o nosso querido Zé Roberto, lá de Bom Jesus, Tabapuana, esteve aqui e fez uma brilhante palestra a respeito. Eu não vou repetir todos os dados da vida de Kardec, os detalhes da vida de Kardec, que ele soube apresentar muito bem. Inclusive o panorama, a época. Essa época nós podemos analisar para que nós todos tenhamos uma ideia de como ela foi difícil para Kardec. Muito difícil. A gente vê hoje em dia como é difícil para nós, espíritas, estabelecermos esses princípios da doutrina e tentarmos garantir a pureza, a fidelidade, o entendimento limpo disso aí. Hoje em dia isso é difícil. Vocês imaginem naquela época, imaginemos naquela época. Hoje em dia nós somos perseguidos por divulgar essas ideias. Imaginem naquela época. Mas Kardec perguntou aos espíritos se o espiritismo um dia seria a religião de todo mundo, se o espiritismo seria conhecido por todo mundo, ou se seria apenas uma ideia, uma ordem religiosa que estivesse vindo para um pequeno grupo. E os espíritos responderam: o espiritismo vai ser aceito pelo mundo inteiro, pelo planeta inteiro, porque ele está na natureza. A doutrina espírita é a revelação da natureza divina, da natureza criada por Deus, das regras da perfeição que comandam os universos. O espiritismo não é mais nada mais, nada menos do que isso. A revelação do que é a verdade, a realidade. Se eliminarem e queimarem todos os livros espíritas, se tivesse que começar tudo de novo, ia tudo chegar no mesmo ponto. Porque as pesquisas humanas vão chegando cada vez mais às conclusões de que tudo é como os espíritos disseram. Os espíritos vieram e disseram isso para Kardec, antecipando ou passando para todos nós aquilo que eles, espíritos, já conhecem, porque eles já passaram por esse aprendizado. Os espíritos que trouxeram as informações que Kardec coordenou, eles são espíritos superiores, mais avançados do que nós. Por isso eles disseram com certeza aquilo que ocorre e aquilo que é a realidade. Quando os católicos se puserem a pesquisar,
quando os protestantes, os evangélicos, os muçulmanos, os budistas, os ateus colocarem a se pesquisar, em campo para pesquisar, eles vão chegar às conclusões de tudo isso que dizem os espíritos. Mas vocês podiam perguntar, mas por que ele não se aceita então? Porque a humanidade, nós não estamos muito interessados nisso, a verdade é essa. Nós não estamos. Observem vocês que frequentam o centro, vocês que têm uma ligação maior com a doutrina espírita. Observem os que cercam vocês. Os filhos, os parentes, os vizinhos, qualquer um, os amigos, os colegas, observem. E vejam qual deles tem algum interesse em pesquisar sobre isso, em entender isso. Não tem. Nossos filhos mesmo, mas que sejam criados na doutrina espírita, que saibam da revelação, que saibam da robustez dessas ideias, normalmente, legal, então, eles oram pela gente, aqueles 6 horas por nós, 6 horas por nós lá, a gente vem e eles falam 6 horas por nós, então são os espíritas 6 horas. Tem também uma porção de religiosos 6 horas. Você vai falar 18 horas? Não, 6 horas para eles. Então não há interesse. Vejam que o interesse ele começa a surgir quando surge a dificuldade, quando tem o drama na vida, quando tem a dor, o sofrimento, a morte de um filho, aí querem explicação. Aí procura o médium, procura o curandeiro, procura todo mundo. A morte de um filho. Se o filho não morresse, continuaria tudo do jeito que ia ser até o fim. E como hoje em dia a medicina está bastante avançada e as pessoas ficam menos doentes, ficam menos religiosas ainda. Eu mostrei na televisão as estatísticas de que a maioria dos homens procuram religião para ganhar dinheiro. Eu mostrei isso na televisão, está nesse programa que está rodando aí. 55%, 52% dos homens procuram a religião por questão financeira. E vocês observam que as religiões que estão superlotadas são as que estão oferecendo cura para o corpo e para o bolso. Estão oferecendo o sucesso do dinheiro e oferecendo a cura. Eu vi ontem na televisão um cara mostrando aqui, curada de câncer. Então, curada de câncer. E ele não estava nem dando muita confiança para ela. Ele estava olhando, curada de câncer. Eu falei, curada de câncer, uma coisa gravíssima. Uma coisa, obrigado. Uma coisa gravíssima, uma coisa seríssima. Curada de câncer, curada de câncer. Outro, vem outro. Aí o outro curado de AIDS. E assim, é assim. Vocês sabem que não é real, isso não é assim. Não se pode aceitar um Deus, se pode aceitar um Jesus, um mestre, que tenha vindo fazer esses conchavos, essas negociatas com o mundo, para chamar isso de religião. A palavra religião está prostituída por isso. Kardec, inclusive, quando começa o Espiritismo, diz que Espiritismo é uma doutrina filosófica com fundamento moral, com consequências morais. Claro, toda educação leva o sujeito a se moralizar. Quanto mais vai se educando, mais vai se enquadrando nas regras e nas normas da ética, de um bom comportamento. Mas que resolvem simplesmente os problemas, está lá na relação, nessa estatística que eu, por acaso até eu nem trouxe essa, mas essa seria também interessante, essa que eu apresentei no programa, está lá. A maior parte, aí o segundo lugar, entre as mulheres, a primeira causa de procura de religião é a perda de entes queridos, a perda de filhos principalmente. 57% das mulheres procuram as igrejas por causa da perda, ou a religião por causa da perda dos filhos. Procuram a religião por causa de doença pessoal. E vão procurando as religiões, todas com interesses em situações desagradáveis, sofrimentos, que obrigam o indivíduo a procurar alguma coisa para se agarrar. Então vejam que não há uma procura de religião espontaneamente para se aprender e se realmente descobrir por que nós estamos aqui, de onde nós viemos. O mundo já nos diz, desde que nós nascemos, de que nós nascemos para ganhar dinheiro. Nós temos que estudar para termos um bom emprego, uma boa profissão, para ganharmos dinheiro e para, com isso,
colocarmos nosso egoísmo, nosso status acima dos outros o mais possível, o maior possível e da mais intensa forma permitida. Nós já viemos num mundo que ensina isso. É esse o ensinamento do mundo. O bem-sucedido no mundo, para as escolas do mundo, é aquele que tem fama, dinheiro e poder. Sem importar se esse dinheiro foi conseguido honesto ou desonestamente. Porque estão aí os exemplos da desonestidade campeando, enriquecendo os desonestos e fazendo aos olhos do mundo pessoas bem-sucedidas. Então Allan Kardec, vejam, quando coordenou esses princípios e estabeleceu em 1857 a doutrina espírita, vocês vejam que coragem, vocês vejam que convicção, que independência tinha esse homem para, na época, poder contrariar tudo em matéria de religião, numa época em que as coisas não estavam muito longe, ainda se sentia o calor das fogueiras que queimavam os hereges. Imaginem vocês. Vocês sabem que por eu falar assim aqui na televisão, eu sou um desses que iria para o pau da fogueira tranquilamente. E só não me acertam hoje porque as regras hoje são um pouco mais apertadas. A coisa evoluiu. A legislação penal está aí para punir, se bem que isso não influencia muito não, porque quando precisa mata uma juíza, por que não mata um Zé Mané? Mas incomoda. É até estratégico, vou dizer aqui para vocês, revelar para vocês aqui, é estratégico eu estar num canal de televisão Focus, na TV Focus, que das televisões de Friburgo não é a mais cotada, a mais aceita, não é a mais vista, não é uma televisão boa, mas de pouca audiência, não tem tanta audiência como tem as outras, até pelo canal, seu canal 20, a gente começa vendo televisão, canal 2, 3, 4, 5, 6, até 10, 12, 11, até Globo, depois volta, depois vai, depois volta, é difícil ir para 12, 13, 14, 15, 16, 20, já é mais difícil. Então, até por isso, e até pelas reprises do nosso programa, é estratégico isso. Quanto mais eu fizer uma média para continuar fazendo isso, eu estou ganhando terreno. Nós estamos ganhando terreno. Porque imaginem, entrar um programa Terceira Revelação, todo dia, de tarde, de manhã e de noite, antes dessas igrejas que vão apresentar todo o contrário que o Espiritismo destrói. Porque é o Espiritismo, né, Zé Mané? Está lá na missão dos Espíritas, e de destruir o culto ao bezerro de ouro. É o que eu faço. Eu tento fazer isso. E de convencer sobre a reencarnação. É o que eu faço. É o que eu tento fazer. São os princípios fundamentais na transmissão da doutrina espírita. Então vocês imaginem, entra o programa Terceira Revelação, termina, entra o programa da igreja A, da igreja B, da igreja C, vendendo tudo. O meu começa a incomodar demais, ou seja, o espiritismo incomoda demais. Eu disse nesse último programa a respeito de uma igreja que fez um protesto contra o nosso programa, um voto de repúdio ao programa, no número acho que 70, sei lá. Por quê? Porque o nome é Igreja Ecumênica Evangélica Cristã Espírita, codificada por Allan Kardec. Eu falei, claro que isso é um absurdo, isso não existe. E você querer misturar óleo com água, azeite e achar que está tudo igual, que misturou, não mistura. Não mistura, porque essa doutrina aí, que o Kardec revelou lá em 1857, publicou, ela é contrária a tudo isso. Ela não tem ecumenismo, a não ser fraternidade. A fraternidade ensinada pelo Espiritismo é a fraternidade de branco com negro, com amarelo, com vermelho, é a fraternidade de católico, protestante, ateu, umbandista, budista, hinduísta, muçulmano, é a fraternidade universal. Essa é que nós aprendemos e é a que nós temos que praticar. Amar, ser irmão e respeitar a todos, independentemente de crença, de credo, de partido político. Essa é a nossa obrigação como espírita. Mas a doutrina espírita que nós concebemos, que nós estudamos, que nós aprendemos através da codificação, ela tem esses 5 princípios que são incompatíveis com o ecumenismo religioso. Quando eu sou chamado, às vezes, para representar espiritismo em processo ecumênico, numa solenidade ecumênica,
Você chega lá, já tem pelas igrejas definido o que vai ser feito. É Mateus tal, Lucas 37, é versículo não sei o que, é Isaías não sei o que, e é aquilo lá. Como é que você vai chegar lá com o direito de uma entidade lá representada, com uma doutrina lá representada, que é a doutrina espírita, e na hora da sua fala você vai falar que Deus é o Criador, a alma é imortal, mas que essa alma reencarna em mundos diversos para ser perfeita. Danou tudo. Acabou com o ecumenismo. É que está criado o conflito. Está criado o conflito. Sem argumento. Não é e está acabado. Isso é do capeta e está acabado. Não tem argumento. Eu há 8 anos peço na televisão, sempre que eu faço essas colocações seguras, firmes, incisivas, eu peço, me escrevam para cá contestando, me digam onde é que está errado, venham aqui que eu ponho sentado aqui para falar para os nossos telespectadores, para o mundo. Em 8 anos, nunca ninguém contestou. São incompetentes? São covardes? São o quê? São medrosos, são aconchegados às situações, ao comodismo do mundo, que ensina, desde que nós nascemos para ter fama, dinheiro e poder. Eu já disse para vocês, os programas de concurso que tem lá, eu vou ao fórum, vejo lá, aqueles chamados para concurso, aqueles cursinhos para fazer testes, né, para ser funcionário público, para ser isso e aquilo outro. Então estão lá, eles botam o curso e botam a função e botam na frente o salário, 30 mil, 25 mil, aí vai descendo, 20 mil, 17 mil, os mais burrinhos vão ficando por 5 mil, 2 mil, nem tem mais 2 mil, é só de 10 para cima, 8 para cima, mas as pessoas não escolhem o curso para fazer, porque elas querem ser útil naquela função. Eu quero ir para lá e me dedicar ao funcionamento, por exemplo, da justiça. Eu quero ser um médico para ser útil à sociedade, à humanidade. Eu quero ser um advogado para fazer justiça, lutar contra a corrupção, botar os traficantes na cadeia. Não. A ideia primeira é de se formar em alguma coisa para ganhar dinheiro e com o dinheiro ter fama e poder. Nunca a oceanografia foi uma coisa estudada, assim, que interessasse a ninguém. Muito pouca gente, só os idealistas mesmo. Hoje todo mundo quer estudar oceanografia por causa do petróleo. As plataformas de petróleo, o pré-sal. Então isso envolve o estudo da oceanografia. Entre geologia, quem queria estudar geologia, quem queria estudar engenharia agronômica, ninguém queria estudar essas coisas. Eu lembro que quando eu fui fazer curso no Rio de máquinas e motores, tinha lá curso de eletrônica, ninguém queria fazer. Porque eletrônica naquela época era válvula de rádio, era rádio de você, aquelas rádios que você ligava, esperava 10 minutos para ele esquentar, para a válvula esquentar, para depois você escutar o jornal. Quando você sabia que ia ter uma notícia importante, que você corria para ligar o rádio, Tobias, você ligava e perdia a notícia. Quando o miserável esquentava, que ele começava a falar, a notícia tinha acabado. Na época tinha o Repórter S, que tinha uma música em... Os mais velhos aqui conhecem essa música, não conhecem? Lembraram, né? Mataram a saudade. Pois muito bem, quando a gente sabia, o Repórter S está dando uma notícia, liga rápido, ligava. Quando o miserável esquentava, que entrava no ar, aí dava... Acabou. Tinha acabado o jornal, você perdia a notícia. Eletrônica era para isso, e ninguém queria estudar eletrônica. Lá nos cursos, na Escola Técnica Nacional, por exemplo, curso de eletrônica tinha uma vaga à vontade, ninguém queria. Hoje todo mundo estuda eletrônica, computador, informática. Por quê? Porque é o ramo, é o dinheiro, é o que dá, é o que tem. Muito pouca gente faz por vocação, por amor. Faz por amor, faz por ser útil. Isso leva as pessoas a não se interessarem muito em entender o processo do universo, o processo da existência, que é importante nós entendermos. Enquanto nós estamos bem, enquanto nós estamos com saúde, enquanto nós estamos sem a perda de um filho amado, sem a perda do pai ou da mãe, se possível, até do avô e da avó, é importante nós nos dedicarmos a entender isso.
porque isso vai nos fortalecer. Isso é uma questão de esperteza. E nós, fortalecidos no entendimento da vida, nas razões de nós estarmos aqui, nós ficamos mais fortes, nós ficamos mais seguros, nós vivemos sem medo, vivemos com conhecimento pleno do presente e do futuro, não adivinhando o futuro, mas sabendo que as consequências do nosso futuro, as realizações que nós pretendemos para o futuro, dependerá do nosso presente, porque na realidade futuro não existe, nem passado, existe sempre presente. Hoje é o futuro, Rita, do domingo passado. Domingo passado nós estávamos antecipando esse futuro aqui, hoje. Amanhã será o futuro de hoje. Então, na realidade, nós não vivemos nem no passado, nem no futuro. Nós vivemos sempre no presente. E estamos na Terra perdendo a oportunidade de acordarmos e descobrirmos quem somos. Nós não somos daqui. Tudo que nós fizermos para ganhar aqui, nós vamos deixar aqui. Se nós não somos daqui e vamos partir daqui, por que nós vamos nos dedicar em ganhar aqui? Nós temos que ganhar para dentro, para nós. E o interesse, portanto, em conhecer a religião, ele fica relegado a segundo plano. Por isso, as estatísticas que eu te disse aqui, a mudança da fé na história, no Brasil particularmente, ela diz respeito ela faz uma radiografia, esse estudo faz uma radiografia das vocações verdadeiras e das razões para o mundo não mudar, a sociedade não melhorar. Estacionados poderemos estar, não para sempre, mas estacionados por algum tempo, retardando o avanço do conhecimento e, consequentemente, da evolução. Isso nós podemos estar fazendo. E, normalmente, num planeta de provas e expiações como esse, nós estamos atrasando, sim, o processo, mas faz parte. Todo planeta semelhante a esse está num retardamento de processo pela própria natureza dos habitantes. Nós somos assim. Não estamos perdidos por isso. Os que estão equivocados, correndo atrás do dinheiro, da fama e do poder, não estão perdidos por isso. Mas vão sofrer mais. Consequências, com certeza, vão sofrer mais. Vão sofrer mais porque não terão explicações que os convençam e os consolem nas horas mais difíceis das tragédias da vida. Se não houver nada de errado durante a vida, na hora da morte, vai olhar para trás? Eu tenho clientes milionários. Entre eles, um que está muito mal, está há muito tempo acamado. E a gente vai lá conversar com ele e tal, não tem o menor interesse em saber onde é que depositaram o dinheirão, onde é que transferiram as cotas, as ações, ou não transferiram. Não tem o menor interesse por essas bobagens. Então, eu particularmente, eu tenho certeza que vocês também, se observar, vocês vão ver isso na vida, na realidade. Na realidade. Pessoas que tinham tudo, ou têm tudo que o dinheiro compra, mas não tem mais a vida. Não tem mais o ânimo, não tem mais a vontade. Tanto faz para ele ter 1 bilhão, 800 milhões, ou não ter nada, ou estar com um saldo devedor no banco. Isso não faz diferença para o indivíduo que está ali, prestes a fazer a passagem. Não vai levar cartão de crédito, não vai levar barra de ouro, não vai levar as ações da Brahma, da isso ou daquilo, não vai levar nada. Está ali sozinho. Está ali, às vezes, assustado, está ali sem compreensão nenhuma. Agora quer compreender tudo, mas agora é um pouco tarde para resolver o problema desta vida. Não tarde para continuar, porque isso é necessário. Mas para resolver o que passou, para explicar o que passou, para justificar o que passou, já foi feito. Olha, essa é a doutrina que o Kardec apresentou. Já viram na televisão, eu acho que a TV Futura, né? Diz lá, tem uma propaganda muito interessante, Tobias, que fala o quê?
Não são as respostas que movimentam o mundo, mas o quê? Muito bem, Tereza. São as perguntas. E quem fez todas as perguntas que gerou a doutrina espírita, a revelação espírita? Quem fez as perguntas? Foi o Kardec. Foi o missionário. Tanto quanto os espíritos superiores que ditaram estas maravilhas, o espírito superior que articulou as questões, as perguntas que trouxeram esta maravilha, foi também o espírito iluminado, o missionário que veio. Os outros ficaram e ele enganou. Falou: vocês seguram aí que eu vou para lá. Agora vamos armar o campo, vamos armar... Antes estava sendo armada a Revolução Francesa, a revolta da humanidade, da inteligência, do pensamento, das consciências, isso tudo efervescendo aqui, era o preparo. O espiritismo não podia ter vindo antes da Revolução Francesa, tinha que primeiro acontecer a Revolução Francesa. Tinha que acontecer. Ele não poderia ter vindo antes. Mas depois do acontecimento que culminou com a Revolução Francesa... Cadê a Europa? Sumiu? Tá aqui. Não, agora é o óculos. Aqui, que culminou com a Revolução Francesa, abriu as portas e aí Kardec veio. Aí reencarnou. Já tinha sido um sacerdote entre os druidas. Kardec já tinha estado, aquele espírito... Hipólito Leão Denis Arribail, o Allan Kardec, já tinha estado aqui reencarnado. Tanto que o nome Allan Kardec, os espíritos disseram para ele: usa o pseudônimo Allan Kardec. Por quê? Como explicou aqui o Zé Roberto muito bem. Porque Hipólito Leão Denis Arribail era autor de uma série de obras na França, conhecidas em toda a Europa, principalmente na área da educação, que eram de renome e que eram respeitadas, e ele era um homem respeitado. Era um intelectual, era um homem pesquisador, era um filósofo, era um cientista, era um sábio, era um poliglota. Ele tinha acesso a 5 ou 8 idiomas, ou 6 idiomas, ele dominava. Então ele tinha acesso à cultura e à comunicação. Então ele veio e os espíritos, então, com a reencarnação dele, com o processo dele desenvolvendo na sociedade francesa, depois de tudo aquilo que aconteceu, os espíritos começaram a fazer a revelação em todas as partes do mundo e que foram coordenadas por ele na França, no processo de elaboração das perguntas para montar, para receber a doutrina que ficou conhecida como espírita, espiritismo. Ele criou a palavra. A palavra espiritismo e espírita não existiam antes de Kardec, não existiam antes do Livro dos Espíritos. Só em 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, a humanidade tomou conhecimento da palavra espírita. Ela foi criada para definir a doutrina que aqui está. Por isso que quando às vezes nossos irmãos revoltam, um bandista não é espírita, o candomblessista não é espírita, o não sei o que não é espírita. Não, não é bem assim. Eles mexem com fenômenos reais. Eles não são mentirosos. Eles só mexem com fenômenos que eles conhecem um pouco menos do Brasil. Eu quando falo para pessoas, para umbandistas, por exemplo, como às vezes falo, em centros até que sou chamado para fazer palestra, eu esclareço para eles: olha, o Livro dos Médiuns, ele tem um trabalho perfeito sobre mediunidade. E como vocês mexem muito com mediunidade, conhecem a prática da mediunidade, conheçam também o Livro dos Médiuns. Vocês vão ver que o que está aqui trabalhado, estudado, anotado e codificado por Kardec, com a ajuda desses espíritos, vai ajudar muito a vocês no trabalho que vocês fazem. Então os umbandistas, os quimbandistas, candomblecistas, essa turma toda que mexe com mediunidade, eles não são farsantes, eles não estão mentindo. O que eles mexem lá, o que acontece lá é real, é verdadeiro. É a possibilidade, olha aqui, é um dos princípios da doutrina espírita, a comunicação dos espíritos, é um princípio básico do espiritismo. Então não é mentira, não é farsa, mas não é espiritismo. O espiritismo tem que estar submetido, ele é composto desses 5 princípios básicos: existência de Deus, sobrevivência da alma, pluralidade da existência, mundos habitados, comunicabilidade dos espíritos. O Livro dos Médiuns na comunicabilidade dos espíritos, na codificação de Kardec, tem um trabalho imenso para mostrar que os espíritos que se comunicam podem ser bons ou maus, que os espíritos que se comunicam podem ajudar ou atrapalhar,
que os espíritos que se comunicam podem transmitir verdades ou mentiras. Eles podem ser bem intencionados ou mal intencionados. Os espíritos que se comunicam não são burros, mesmo sendo às vezes atrasados, não são burros. São imorais, mas às vezes têm alto índice de intelecto. Como nós vemos aí grandes intelectuais no mundo danificando a sociedade, prejudicando a humanidade, construindo o que não deve, o que não presta, o que não serve, fazendo bombas para matar e desenvolvendo processos de prejuízo, de camuflagem, de lavagem de dinheiro, de corrupção de todos os modos, como a gente está vendo aí no noticiário hoje, ontem, anteontem, e vamos ver essa semana toda. São espíritos imorais, são espíritos atrasados, mas são espíritos intelectualizados, altamente intelectualizados. Então o estudo espírita nos livra desses percalços, nos livra desses problemas. Porque conhecendo, é o que eu recomendo para eles, estudem, porque conhecendo, vocês deixam de ser às vezes enganados. Muitas vezes estão sendo trapaceados, ludibriados, e não percebem, porque vem da espiritualidade. Então o conhecimento da doutrina espírita, ele traz esclarecimentos e colocações que só o Espiritismo traz. Mas que todas as igrejas e religiões que pesquisarem vão chegar às mesmas conclusões. Porque, como disseram os espíritos para Kardec, a doutrina espírita está na natureza. Ela faz parte das leis de Deus. Ela faz parte das regras do universo. E todos que se puserem a pesquisar vão chegar às conclusões dela. Com outros nomes, não importa. Tem uma revista que saiu aqui, essa aqui. Não se assustem, não corram, não precisem ter muita preocupação. Ciência Espírita. É a super interessante desse mês agora. De setembro, de outubro. E não, essa aqui já acho que é de outubro. É outubro, né? É de outubro. Chuvinha já tem, né? Ciência Espírita. Eles são cientistas e eles acreditam em espíritos e reencarnação. Acreditar em espírito e reencarnação não significa ser espírita. Eu disse até no programa de televisão. Se um centro de Umbanda pega um quadro de Allan Kardec e coloca lá no seu salão, ele não passou a ser um centro espírita por causa disso. Se uma igreja católica pega o mesmo quadro de Kardec e põe lá na parede da sua igreja, não transformou a religião católica em espiritismo. E eu ainda disse mais, mas se um centro espírita pegar esse mesmo quadro de Kardec e colocar lá, ele começa a deixar de ser espírita. Porque centro espírita não tem quadro. Botar um quadro de Kardec lá, daqui a pouco alguém vai dar ideia. Vamos botar uma luzinha acesa embaixo. Aí dali a pouco, olha, tem uma lamparinazinha assim de azeite, que ela fica acesa toda a vida, vamos botar lá. Aí bota lá. Aí dali a pouco o outro vem, por que não botam umas florezinhas? Aí botam umas florezinhas. Depois botam uma toalhinha branca. Depois botam um negocinho, uma almofada, e depois o pessoal está de joelho. É o nosso apego ao passado. É o nosso apego aos dogmas, aos rituais. Nós viemos de lá, queridos. Nós não estamos jogando pedra na cruz, não. Nós estamos dizendo uma realidade. Eu fui católico nessa vida, e se vocês não foram nessa, com certeza vocês foram nas outras. Porque era a religião predominante, dominante do planeta. Ou o Islã, ou nós fomos integrantes do Islã em alguma época. Então nós temos essas amarras ainda lá de trás. Quantas pessoas acham que se não falar de Jesus, como eu disse aqui numa reunião passada, se não falar de Jesus não é religioso. Nós espíritas não podemos ficar muito apegados a isso não, porque se não falar em Maomé, não é religioso para o muçulmano. E o espiritismo não é para muçulmano, não é para católico, não é para cristão, não é para budista, é para o universo, é para o mundo inteiro, é o conhecimento das regras de Deus para o mundo inteiro. Imagine Allan Kardec, no século XIX, há 154 anos atrás, ele ter vindo apresentar tudo isso, ele ter sustentado tudo isso, ele ter enfrentado a inveja, enfrentado as concorrências no status, que na época era muito mais exacerbado do que hoje. Kardec abriu mão da sua fama, abriu mão do seu poder, abriu mão
daquilo que poderia ter feito com que ele ganhasse dinheiro, abriu mão de tudo isso. Kardec foi um mal sucedido em termos profissionais, em termos humanos, em termos de ganhar dinheiro. Kardec foi mal sucedido, abriu mão de tudo. Casou-se com Amélie Gabrielle Boudet, que foi para ele uma maravilha de suporte, de apoio, dando condições para que ele sustentasse a luta. Mas vocês imaginem, queridos, imaginem. Eu imagino em causa própria, porque eu, Zé Mané, simplesmente Zé Mané, 1,40 m de altura, gordo, olhos de cor indefinida, já mais careca do que cabeludo, não tem nenhum motivo para ser alvo de ninguém, só porque eu prego isso, só porque eu faço isso na televisão. Vocês não imaginem como eu tenho que ter cuidado, inclusive, até de andar na rua. Até de andar na rua. Tem pessoas que me prometem, então eu não posso facilitar. Aí eu levo para Kardec, eu imagino Kardec. Por que eu falo aqui do movimento espírita, que é um movimento frouxo, um movimento que prejudica o espiritismo, um movimento capaz de dizer o que está escrito aqui, que me trouxeram hoje, olha, que a minha assessoria trouxe hoje, ó. Emmanuel, um dos codificadores do espiritismo, foi ao lado do Dr. Bezerra de Menezes e tantos outros, coordenador das tarefas mediúnicas de Chico Xavier. Quem é que disse que Emmanuel, que era rustenguista, quem é que disse que Bezerra de Menezes, que era rustenguista? O que é rustenguista? Rustenguista é uma doutrina que foi enfiada na Federação Espírita Brasileira e que é divulgada no mundo inteiro pela Federação Espírita Brasileira, onde esse tal de Rustem recebeu na mesma época de Kardec, e aí isso tem a ver com a minha fala a respeito de Kardec, porque esse Rustem foi uma das invejas de Kardec na época. Ele adotou, ele gostou das ideias de Kardec, depois ele começou a querer substituir Kardec, e como Kardec estava recebendo as comunicações da revelação espírita, ele também arranjou uma médium, uma única. Kardec foram centenas. Ele arranjou uma única que começou a receber as mensagens para ele fazer uma revelação, que foi os 4 evangelhos de Rustem, que a Federação incorporou como sendo espírita. E esses 4 evangelhos, essa revelação, entre aspas, que esse tal de Rustem recebeu através da médium Calinon, uma única médium, diz, entre outras coisas, que Jesus não teve corpo carnal, Jesus foi fluídico, ele fingiu que existiu. Ele fingiu que passou pelo que passou. Ou seja, transforma a vida de Jesus numa farsa. Isso foi adotado pela Federação Espírita Brasileira, incorporado ao Espiritismo. E esse Rustem foi uma das invejas de Kardec na época. Foi uma das disputas com Kardec na época. Além de dizer isso, nesses 4 evangelhos, isso é bom que está registrado aqui, ser visto no mundo inteiro. Além disso, desse corpo fluídico de Jesus, essa doutrina revelada na mesma época, porque eles eram contemporâneos, Rustem conhecia Kardec e Kardec conhecia Rustem, diz, além do Jesus fluídico, que os espíritos podem voltar como penalidade, reencarnar em animais, em lesmas, que ele chamou de criptógamos carnudos, em espécie esponjosa, melosa, onde os espíritos voltariam e reencarnariam para pagar as suas penas. Isso é repugnante, tão meloso e asqueroso como a lesma, mas repugnante em aceitar isso junto com uma doutrina dessa. E a Federação botou isso no parágrafo 1º do artigo 1º do seu estatuto, que além das obras de Kardec, os centros estudem as obras de Rustem, que é absolutamente incompatível uma coisa com a outra. E eu falo isso, queridos, eu denuncio isso para o movimento, e eu peço, me escrevam dizendo que é verdade. Vocês aceitam que os espíritos possam reencarnar em lesmas? Ainda que vocês não fossem espírita, porque o espiritismo diz que jamais, o espírito nunca retrograda, espírito humano não reencarna em animal e ainda mais em lesmas. Isso diz a doutrina espírita. Ora, você aceitando a doutrina espírita e vendo isso como sendo a parte da federação para os centros aí que são submissos,
os centros todos do movimento, todos os centros do movimento, aceitar isso. Vocês aceitam isso? Não. Então aceitar isso não é uma imoralidade? Isso depõe contra Kardec, depõe contra a luta, o sacrifício, a missão desse extraordinário vulto que foi Allan Kardec. E ele, Kardec, enfrentou isso na época. E nós enfrentamos essas consequências até hoje. Centro Espírita, portanto, é para honrar, dignificar, ser fiel a esse trabalho hercúleo, a esse trabalho nobre, a esse trabalho digno, feito pelo senhor Hippolyte Léon Denis Rivail, o Allan Kardec da codificação, para separar a codificação do Hippolyte Léon, que era o professor, que era o estudioso, que era o autor de livros, que era o filósofo conhecido, o mestre conhecido, com influência na própria cultura francesa, na educação pública da França. Para separar uma coisa da outra, ele usou o pseudônimo de Allan Kardec para publicar, em 1857, o Livro dos Espíritos. Depois publicou o Livro dos Médiuns, depois publicou o Evangelho segundo o Espiritismo. Por que o Evangelho segundo o Espiritismo? Porque o Evangelho pode ser explicado à luz do Espiritismo, sem confronto. Por quê? Porque Jesus foi o Espírito mais perfeito que já esteve aqui. Então Jesus não disse bobagem, na essência, porque o que está aí em nome dele, que puseram na boca de Jesus, é impronunciável. Isso que fazem aí fora em nome de Jesus, isso não está escrito. Quando está escrito foi falsificado, foi adulterado, foi ideia de quem escreveu, de quem botou lá, mas a essência do cristianismo, ela pode ser explicada à luz do Espiritismo. Enquanto as outras doutrinas não podem, têm dificuldades. Mas são doutrinas adequadas aos povos que as praticam, às regiões, às etnias, às tribos, aos costumes. Tudo isso tem a ver, tudo isso é importante, tudo isso faz parte do processo de educação da humanidade encarnada aqui. Então tudo isso é importante, é justo. O mundo não poderia ser todo espírita, não poderia, não pode ser todo espírita. As diferenças das pessoas impedem isso, a diferença dos espíritos impedem isso. Por que não somos todos de um time só, Benite? Todos vascaínos. Temos que ter outros times atrapalhando a humanidade. Por que nós não somos todos vascaínos? Pela mesma razão que nós não somos todos cristãos, que nós não somos todos budistas, que nós não somos todos muçulmanos, porque nós somos espíritos diferentes. E somos diferentes ainda num nível inferior. Não somos diferentes superiores, somos diferentes inferiores. Então nós temos essas divisões. Por que todos não têm um partido só? Se todo partido é pelo bem, é pela justiça, é pelo progresso da sociedade, por que todos não temos um partido só? As diferenças são necessárias num mundo de provas e expiações. Então faz parte do processo, Mas as lutas de Kardec para implantar a doutrina espírita, as lutas de Kardec para recusar as pressões que eram feitas sobre ele, eu posso imaginar, pelas que são feitas sobre mim. Eu já estive saindo do escritório para decidir situações de imoralidades que estavam acontecendo, que aconteciam e etc. E chegaram irmãos lá, uma comissão de irmãos, para conversar comigo. Zé Manel, não faz isso. Vamos lá para o nosso centro, você vai ser presidente lá. Eu falei, mas eu não quero ser presidente. Eu só não quero deixar que continue cometendo esses crimes. Eu só não posso deixar que continue sendo desonestos. Eu não posso, eu sou um criador, às vezes considerado um criador de problema, e às vezes até um violento, um agressivo, que eu já disse para vocês que eu não sou, e eu tenho provas documental disso, ó, exame médico, exame de laboratório. Eu sou um doce de pessoa, eu sou diabético, então eu provo com documento, está aqui, leia aí. Então você é realmente um doce de pessoa. Eu sou um doce de pessoa. Mas sabe por que eu sou polêmico, obsidiado, que as pessoas dizem? É porque eu não deixo passar imoralidade, corrupção, erro. Onde eu entrar, em qualquer associação que eu entrar, que tiver alguém querendo passar os outros para trás, alguém querendo humilhar os outros, vai ter problema com esse pequenininho aqui. Eu, quando na maçonaria, acontecia problemas na região, a primeira pergunta do grão-mestre, o Zé Manel estava lá? Se eles disseram que estava, eles sabem que estava sob controle. Então ficavam tranquilos. Agora, se o Zé Manel não estava, aí eles vão ter que ver. Porque como eu, participando de uma reunião, que acontece uma imoralidade ou um golpe,
eu, estando presente, eu vou ficar calado. Jamais. Eu não posso. E não fico. Nós denunciamos desonestidades que o movimento estava fazendo aí lá no Laje. Todo mundo constatou que era errado, desonesto. Mandaram uma carta para a gente dizendo que eles viram que realmente era desonesto, mas que eles não era deles lá, com eles lá. Todo mundo tirou o time, ficaram contra nós e a favor do que está acontecendo. Ainda não resolveram até hoje. Está no Ministério Público. Eu estou falando, isso aqui está escrito lá fora, está pregado lá naquele painel nosso de entrada, um comunicado que nós fizemos ao povo friburguense. Ah, por que você não vai lá e resolve? Eu não quero eu não prejudico a obra. A obra é uma coisa, as pessoas são outra. A obra é uma coisa, as pessoas são outra. Eu não tenho essa finalidade de infernizar, de prejudicar, para mostrar, o Zé Manel foi lá e resolveu. Não, fizemos o centro que devíamos ter feito. Mas está tudo sob o aplauso dos que acharam muito bonito, dos irmãozinhos, eles têm mau costume. Lembra que agora esse negócio de mau costume, estão dizendo os políticos, roubaram à vontade, desviaram, é mau costume, vocês são mal, tem que ser mau costume. Todo mal feito tem que ser corrigido. Ao invés de falar que foi roubo, corrupção, falta de vergonha na cara, é mau costume. Então, disseram que eles se equivocaram. Eles se equivocaram. Todo mundo sabe que eles se equivocaram, mas não consertam. Eu, então, posso avaliar pessoalmente o que o nosso querido Kardec enfrentou. O que o nosso querido Kardec teve que abrir mão, teve que se humilhar, teve que suportar para conseguir emplacar essa revelação, essa doutrina espírita. Foi um árduo trabalho daquele homem. Ele passava dificuldades financeiras, ele tinha dificuldades de se manter em função de se dedicar à codificação do Espiritismo. Ele foi o autor das perguntas que movem o mundo. Não são as respostas, são as perguntas. Ele foi o autor de todas elas. Ele foi o articulador da forma e do corpo da doutrina espírita. Ela está toda aqui, nesses 5 livros. Se quisermos entender Espiritismo, estudemos esses 5 livros, para não fazer essas loucuras que a gente vê escritas por aí, como essa aqui, de que o Chico Xavier foi a reencarnação do Allan Kardec, sem nenhuma condição. Inclusive, o moço que escreveu isso, e que é aceito por todo o movimento espírita, que é o senhor Carlos Bacelli, ele que escreveu isso, me trouxeram aqui agora, não deu para eu ler tudo, mas me trouxeram a justificativa dele, por que ele diz que Kardec foi Chico Xavier foi Kardec, entre outras coisas, é porque o mentor da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundado por Kardec, foi São Luís. E o mentor do Centro Espírita Pedro Leopoldo, fundado pelo Chico, também foi São Luís. Então, se o mentor de lá foi o mesmo, se o de cá foi o mesmo, o Chico Xavier foi Kardec. Absolutamente sem nenhuma condição. Chico Xavier foi católico. Ele morreu católico. Eu tenho aqui até, não sei se está aqui, se eu trouxe, mas eu tenho aqui até o crucifixo, o último crucifixo que ele usava para rezar, está aqui até numa revista dessas. As pessoas me dão, está aqui, é o quadro, número 4 aqui, O último crucifixo de madeira usado pelo médium antes de morrer. Então está aqui o crucifixo, está aqui o quarto de Kardec, o quarto, coitadinho, do Chico Xavier, está nessa revista aqui que tem um samurai por fora, História Viva. Está aqui o quarto dele, aqui, olha o quarto dele, olha, o quarto do religioso em Uberaba. Nas paredes, terços, boinas, crucifixo, e ao lado da cama, na mesinha de cabeceira, a imagem de Nossa Senhora da Abadia. E todo dia antes de dormir ele rezava a Ave Maria. Ele era o quê? Ele era católico. Está aqui o último crucifixo. São revistas diferentes, são matérias diferentes. Então, eu não estou depondo contra ele. Eu não estou dizendo que ele não foi um bom homem, e nem negando 1 milímetro a mediunidade extraordinária que ele teve. Não, ela foi aprovada nos tribunais, ela foi usada em julgamento, em tribunal do júri, a favor do réu.
com uma comunicação do espírito desencarnado, da noiva do cara que foi morta por um tiro acidental, que através do Chico Xavier fez uma declaração que foi incorporada aos autos no tribunal do júri e foi aceito como matéria de absolvição do réu. Então, não se nega. Carlos Augusto Perandrea examinou 300 mensagens recebidas, psicografadas através do Chico Xavier e comprovou, como perito judicial, comprovou que as 300 mensagens eram verdadeiras, foram assinadas pelo espírito quando estava encarnado, e agora como espírito foi o mesmo que assinou a matéria, as declarações, as mensagens. Tanto que Carlos Augusto Perandrea, que não era espírita, tornou-se espírita. Então, eu não nego a mediunidade do Chico Xavier, nunca. E quando as pessoas lá falam, Zé Manuel fala mal do Chico Xavier, quem é honesto e que me conhece, fala, não. Ele nunca falou mal do Chico Xavier. Ele só diz que Chico Xavier não é espírito. E quando eles lá dizem que eles prejudicam o espiritismo, porque estão misturando as coisas. Então, eu até digo e vou terminar dizendo uma coisa bombástica, que já não é, porque eu já falei isso tantas vezes. Se querem atribuir a reencarnação de Kardec para alguém, atribuam a João Paulo II, Papa da Igreja Católica. João Paulo II, autor da encíclica Fides et Ratio. Isso aqui é uma matéria que saiu publicada dele em 1999, na revista Veja, que tem como título Toda Fé na Razão. Papa elogia Copérnico, outrora banido da Igreja, e diz que a religião precisa da ciência. Um mestre desses, para dar um balanço na humanidade, não viria reencarnar no Brasil como um médico para receber comunicação que são contestáveis. Mas no seio da igreja, que abriga 1,2 bilhão de adeptos, para fazer uma reforma, que tal? Está escrito aqui, ó. Vocês querem ver? Olha aqui. Aqui, para João Paulo II, ao contrário, a verdade científica é irmã da verdade religiosa. 3 anos atrás, chegou a declarar a teoria da evolução e a fé em Deus como assuntos compatíveis. Um Papa, lá dentro da Igreja Católica, falar a favor da teoria da evolução de Charles Darwin, tinha que ter muita coragem, tinha que ter muito vigor, tinha que ter muita respeitabilidade e competência para cumprir essa missão. Ele foi o autor. Em Turum, o Papa defendeu o astrônomo Galileu, citado na última encíclica Fides et Ratio, ou seja, a fé e a razão, divulgada em outubro do ano passado. Isso foi em 1999, porque nós estávamos em junho, então foi em 98. Ele disse também o seguinte: a fé desprovida da razão se arrisca a deixar de ser uma proposição universal. O que o Papa está dizendo é que a fé sem razão descamba para a superstição e para o misticismo. Em outra matéria, que eu não trouxe porque hoje eu não achei, eu lembrei disso aqui para trazer na última hora, ele diz que os mundos habitados pelo universo afora são perfeitamente compatíveis com a magnitude de Deus, com a possibilidade de Deus, da criação de Deus. Então, João Paulo II ser uma reencarnação de Kardec, eu endosso, eu acho que poderia, não estou dizendo que sim, mas se quiserem dizer que Kardec reencarnou, se disserem que foi João Paulo II, eu acho que sim, pode ter sido. Agora, o Chico Xavier, tadinho, tinha tanta dificuldade de entender, acreditava nas almas dos animais, acreditava que uma cachorrinha sua voltou para ensinar a outra que ficou no lugar dela, que tinha morrido, ensinar a outra a fazer fuxico no peito dele, coçar o peito dele, que ele até falava que estava tirando pulga dele. Era simplório, coitado, era uma alma boa, mas não tinha. Como Kardec, imaginem, Kardec reencarnar para rezar a Ave Maria no centro espírita, Kardec reencarnar no centro espírita para ter crucifixo, para ser devoto de santa e ter do lado da mesa de cabeceira, não tem condição. O espiritismo tem que ser inteligente, sensato acima de tudo.
Foi o grande médium? Foi um grande médium. Recebeu grandes mensagens? Recebeu grandes mensagens. Mas não façam isso com o pobre do Allan Kardec. Não merece isso. Não há como não se estar desmerecendo o Chico, mas também não se pode envolver Kardec nisso. Kardec foi o espírito da codificação. Foi o missionário. Aquele, como eu disse, os grandes ficaram de lá e ele grande veio para cá para receber todo esse trabalho. E eu posso garantir para vocês, por experiência própria, que foi realmente um herói para conseguir firmar isso, fazer isso, divulgar isso, numa época daquela que até hoje vem sendo difícil ser a doutrina espírita compreendida no nosso meio hoje. O próprio meio espírita, como eu digo, aceitam tudo em nome de espiritismo, fazem tudo em nome de espiritismo. Acreditou em espírita, é espírita. Bota o nome na parede lá de espírita, então é centro espírita. E não é. Isso dificulta o entendimento do espiritismo pela maioria do povo, pela maioria da humanidade. E os nossos órgãos que representam a doutrina espírita, lamentavelmente, não têm ajudado a Kardec nessa continuação, nessa divulgação da doutrina, que eu garanto para vocês que o Centro Espírita Friburguense aqui faz. Centro Espírita Friburguense aqui faz. Vocês podem ter certeza que vocês estão num centro respeitável, vocês estão num centro fiel à codificação, e o que vocês ouvirem aqui é espiritismo realmente. O que vocês aprenderem aqui, o que nós aprendemos aqui, é realmente espiritismo. E é isso que vai fazer a diferença no planeta Terra, a diferença na humanidade. Enquanto não faz no geral, façamos nós no particular, façamos nós a nossa parte. Então, ao grande Allan Kardec, só para concluir, essa revista aqui, o que eles falam aqui de ciência espírita é fraco demais. São pesquisas que estão sendo feitas sobre reencarnação, são pesquisas que estão sendo feitas sobre o EQM, aquela experiência de quase morte. Eles estão com um processo muito interessante, colocando nos centros cirúrgicos, em cima, nas partes altas, sem que ninguém saiba, frases ou desenhos virados para cima. E toda pessoa que tem morte clínica, parada cardíaca, que tem aquelas mortes e que depois volta, elas são entrevistadas, são conversadas, para ver se elas vão falar sobre alguma dessas coisas que estavam lá em cima. Se elas falarem, foi porque realmente elas saíram dali, da mesa de cirurgia, como a maioria relata, e viram lá de cima. É muito fraco o trabalho em relação ao que fez Elizabeth Kubler-Ross e ao que fez Raymond Moody, está no livro Vida Depois da Vida, onde eles conseguem agrupar 15 coincidências que essas pessoas que morrem e voltam falam que aconteceu com elas. Então, o Raymond Moody reuniu 15 coincidências nos relatos, nos mais diferentes pontos da Terra, em religiões diversas, em culturas diversas, o que afastava a possibilidade de influência religiosa. Então, eles conseguiram agrupar 15 coincidências nas narrativas dessas pessoas que morreram e voltaram. Então, esse trabalho do Raymond Moody é muito mais forte. Isso aqui é um trabalho que está acontecendo agora. Eles estão fazendo isso aqui agora. Tem um grupo de cientistas, um grupo de psiquiatras, um grupo de neurologistas, pesquisadores do assunto, estão fazendo até no Brasil, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Então é um trabalho científico, mas já existem trabalhos bem mais avançados do que esse que está. Eu estou mostrando porque está na Super Interessante desse mês agora, de outubro, e vocês podem ver, curiosos e tal, que é interessante. Mas já temos trabalhos bem mais avançados. E tudo aquilo que foi revelado pelos Espíritos para Kardec, o que a ciência tem feito hoje é confirmar, confirmar e confirmar. Porque, como disseram os Espíritos para Kardec, o Espiritismo vai ser uma crença comum porque ele está na natureza. E o que a ciência faz e a evolução faz é conhecer a natureza. Conhecendo a natureza, nós estamos conhecendo as leis de Deus. E as leis de Deus não são para católicos umas, para protestantes outras, para espíritas outras. As leis de Deus são universais. E conhecendo as leis de Deus, nós estamos conhecendo a sua justiça, a sua perfeição, o seu amor por tudo e por todos e o processo evolutivo em que todos nós estamos nele enfiados para sermos perfeitos.
Um grande abraço para Kardec, principalmente, primeiramente para Kardec. Muito obrigado a esse grande espírito, a esse grande vulto da humanidade, a esse grande missionário de Deus para continuar as explicações para a humanidade sobre a vida e sobre a morte. E nós, como espíritas, agradecemos muito a ele por tudo que ele fez e que certamente continua fazendo aí, inspirando a todos nós. Que Deus nos abençoe e até a próxima.